Olá, como vai? Tudo bem? Parabéns por você ter chegado até aqui nessa fase do curso Comunicador de Excelência. E você sabe que o nosso lema sempre é: comunique-se agora ou cale-se para sempre. Bem, é importante saber que você chegou nessa fase do curso. É importante entender que você está realmente avançando, olhando, examinando, tentando colocar em prática, anotando algumas observações referente ao que você está aprendendo aqui nesse processo de ensino e aprendizagem, nesse bate-papo sobre comunicação eficaz, oratória, retórica e estratégias de comunicação, tá bom? Se você observou bem a nossa aula anterior sobre planejamento, você entendeu que é de grande importância para o comunicador conhecer as características do público e do evento. Conhecer as características do público e do evento. Então, para isso agora nós vamos entendendo já as características do público e do evento, nós vamos dividir o nosso discurso, divisão do discurso, e saber justamente essas três partes que nós vamos colocar na divisão do discurso, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Agora, perceba bem, quando eu falo sobre divisão do discurso, eu não estou falando apenas de um discurso formal. Quando eu falo sobre divisão de discurso, eu falo sobre uma palestra, seja ela uma palestra de 50 minutos, uma palestra de 20 minutos. Quando você for convidado ou convidada para apresentar uma fala em público, no seminário, na sua pós-graduação, apresentando um projeto, ou até mesmo você está visitando um cliente e você tem apenas 10 minutos para poder convencer aquele cliente de que verdadeiramente aquele produto será algo top de linha para a vida dele e da família dele. Ou seja, um produto bom para a saúde, nutrição, qualidade de vida, um produto que vai fazer um diferencial, um produto exclusivo. Só que nessa chegada da casa do cliente, o seu discurso não pode ser uma coisa muito direta, porque se assim não for, se assim for, você não vai criar conexão. Para criar uma conexão, é necessário que você entenda que a sua fala diante do seu público, e quando eu falo público, pode ser aquele público de 2 pessoas em uma mesa redonda, pode ser um público de 10 pessoas, ou até mesmo uma conexão em uma palestra para um público de 500 pessoas. Então entenda que nós temos que dividir o nosso discurso, a nossa palestra, a nossa fala diante do nosso público em 3 pontos ou em 3 partes que são top de linha para o nosso aprendizado, tá bom? Então entendeu as características do público, sabe agora o tempo que lhe foi dado, entendeu as características do evento, então vamos agora para a estrutura da sua fala. Lembra que eu toquei no assunto sobre um treinamento? Como é que eu devo treinar? É justamente esse treinamento, criando uma ponte para o futuro, onde você vai pegar agora as palavras que você vai colocar na introdução, depois o que é que você vai apresentar no desenvolvimento e na conclusão da sua apresentação, da sua comunicação eficaz. Então a primeira parte que nós vamos mostrar aqui para você justamente corresponde à introdução. Introdução, tá? Nessa introdução é necessário você entender o seguinte: para não se tornar uma comunicação muito seca, muito direta e não crie uma conexão com a sua plateia, com o seu interlocutor, é necessário você pensar quais as palavras, quais os gestos, o que é que eu devo fazer na introdução. Nós falamos o seguinte, que já no primeiro momento, assim que você levanta para poder falar em público, a plateia já está te copiando, sim ou não? Assim que você se levanta para poder caminhar até aquela tribuna, caminhar para pegar o microfone, as pessoas já estão acompanhando os teus passos. E aí você já vai pensando, o que é que eu vou falar na introdução? Pois é, lembra também que eu te falei sobre o tempo da tua apresentação, o tempo da tua palestra? Então entenda, aquele tempo que lhe foi dado, por exemplo, se você tem aqui
um exemplo de 50 minutos. Se você tem 50 minutos para a sua apresentação, para a sua palestra, você vai dividir esse tempo na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Primeira coisa, vamos lá, 15% desse tempo que lhe foi dado para a sua apresentação, você vai dividir esse 15% para a introdução. Por quê? É na introdução onde você tem que quebrar a resistência. Na área de vendas a gente chama sobre criar, justamente quebrar o gelo com o nosso cliente. Então você não pode chegar logo assim querendo empurrar o seu produto. Você não pode chegar logo na sua apresentação, na sua palestra. Olá, senhoras e senhores, boa noite. Bem, na noite de hoje nós vamos falar sobre oratória, retórica e estratégia de comunicação. E começa acelerado como aquela metralhadora que quer se livrar logo do público e sair correndo depois para trás do palco. Não vai criar conexão. Entenda que o que nós estamos colocando aqui, você entendendo bem todas as partes da divisão do seu discurso, logo nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, você cria uma conexão, você prepara o seu público para receber justamente o desenvolvimento. Ou seja, o transbordar do conhecimento vai vir no desenvolvimento. Mas para criar uma conexão com a sua plateia, é necessário que você quebre as resistências iniciais. E o quebrar a resistência inicial vem na introdução. Tá bom? Então, palavras e gestos que você vai colocar ali naquele momento para poder quebrar essas resistências. Quebrar a resistência do seu público, da sua plateia, daquele seu cliente. Então, vamos lá. 15% vamos para a introdução. Vamos imaginar aqui uma palestra. E essa palestra será realizada em um outro estado. Vamos imaginar que eu, Robson do Monte, você, foi convidado para palestrar em outro estado. Eu vou colocar aqui um local do Nordeste, que eu conheço bem, que é lá em Alagoas. Especificamente em Maceió, lá na capital. Maceió é uma área que tem bastante praias. E ali eu estou esperando a hora para poder me locomover, me dirigir até a palestra. Essa palestra vai acontecer em um hotel. Tenta aí se imaginar. Você está durante o dia naquela orla marítima de Maceió, maravilhosa, lá no seu hotel, esperando a hora da palestra, que será à noite. E você está representando o seu estado. Então, quais os pontos positivos que eu posso colocar ali diante da minha plateia para poder convencê-los, para poder ir quebrando o gelo, quebrando a resistência, tá? Então eu fui convidado para falar sobre comunicação, sobre oratória, mas no início da minha apresentação eu preciso cumprimentar a minha plateia. Então escreva aí. Na introdução eu preciso de 15% do tempo que foi dado, porque é na introdução que eu vou cumprimentar a minha plateia utilizando o vocativo correto, dependendo do público que você está falando, tá? Por isso que o planejamento fala sobre avaliar as características do público. Avaliou? Beleza. Então, na introdução eu tenho que cumprimentar a minha plateia, cumprimentar o meu público, dar aquela boa noite, saudar as pessoas que estão ali. E eu costumo usar uma dica muito boa, que funciona. Logo nos primeiros minutos, eu não agradeço a plateia. Eu parabenizo a plateia. E isso tem um gatilho mental muito forte. Quando você parabeniza um cidadão por uma ação que ele tomou de ir até aquele palco, aquela plateia, quando você parabeniza ele de participar daquela reunião, daquele treinamento na sua empresa, o que é que acontece? Ele se sente feliz, porque alguém na vida, naquele dia, deu parabéns para ele. Parabéns! Parabéns por vocês estarem aqui nesse curso. Foi isso que eu fiz no início dessa aula. Parabéns por vocês terem chegado até aqui. Então eu parabenizei, tá? Então dá esses parabéns para a sua plateia, cumprimenta o público e depois você vai partir para o desenvolvimento. Mas essa quebra de resistência tem que acontecer, beleza? Vamos voltar para o exemplo lá de Maceió. Orla Marítima, eu estou em um hotel aguardando a noite para realizar a minha palestra. Então chega o grande momento. Eu avaliei alguns pontos positivos daquela região
e vou colocar na minha introdução. Como é que seria? Então, senhoras e senhores, boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa apresentação, nessa palestra, que vamos falar sobre comunicação. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria justamente de destacar a orla marítima lá de Maceió, especificamente em Ponta Verde, é o nome de uma praia lá. Tá? Aproveitei justamente a culinária do local, achei maravilhoso. Comi um prato chamado chicletão de... Aí eu já interajo com a plateia. Chicletão de camarão. É isso mesmo que você está ouvindo. Você que é de outra região pode estar achando engraçado, mas existe um prato específico lá na região. E aí você tem que conhecer a região que você está. Alguma coisa de destaque. E eu percebi, tem um prato lá da culinária de Maceió, que é uma praia belíssima, que é o chicletão de camarão. E eu coloco isso, que experimentei a culinária, andei lá na orla marítima, e aí eu digo, vocês estão de parabéns por toda essa beleza, tá bom? Eu gostaria também nesse momento de parabenizá-los por estar aqui nessa palestra. Com certeza nós vamos avançar muito forte nessa imersão de 50 minutos sobre o poder da comunicação. E vocês irão levar justamente uma bagagem muito boa. Durante os 10 anos de apresentação, de palestras, de comunicador, de mentoria em oratória, eu tenho ajudado muitas pessoas a entenderem o poder da comunicação para a carreira delas. Então fica comigo até o final e eu quero começar dando uma calorosa salva de palmas para vocês. Pronto. Isso foi a minha introdução, entende? Mas Robson, isso não é forçar a barra? Não. Entenda o seguinte, quando você vai falar para a plateia, você tem que começar com um semblante mais arejado. O sorriso abre portas. O sorriso abre portas, porque ninguém quer conviver com um vendedor mal-humorado, chateado, com cara feia. Ninguém quer conviver durante aqueles minutos com um palestrante meio que boçal, que não sabe agradar a plateia. Então entenda que esses pontos positivos vai abrir as portas, abrir os caminhos para que você possa colocar o transbordar de conhecimento, para que você possa convencer aquele cliente de uma possível compra do seu produto. E tudo isso é comunicação. Entenda que isso também é comunicação. E essa quebra de resistência, e essa quebra do gelo, e esses cumprimentos iniciais devem ser utilizados na introdução. Beleza? Pegou essa ideia aí? Então vamos avançar. Avançando aqui então, eu tenho agora o desenvolvimento. Vou colocar aqui DE ponto. Você entende que é desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou investir então no desenvolvimento 75%. Olha aí. 75%. É a parte mais substancial, é justamente aí que você vai entrar com as dicas, falando sobre as técnicas. Então você vai enquadrar essas dicas que eu estou dando aqui para a sua apresentação, para a sua palestra, para a sua área, tá bom? Para a sua área de atuação. Tenta colocar isso aqui. Pensa, como eu vou colocar essas dicas que Robson está me falando para a minha área de comunicação. Porque você preparou o público, 15% no desenvolvimento, ou, corrigindo, 15% é introdução, preparou a plateia, cumprimentou o público, quebra de gelo, quebra de resistência, sorriso, tela de projeção arejada, aberta, olhando para a plateia, tá? Buscando realmente tirar o público do devaneio, prepara o povo, cria conexão, e aí sim, vem os 75% do desenvolvimento. 75% é o desenvolvimento. Aqui é onde você vai apresentar o seu conteúdo. O que você estudou, o que você se preparou durante algumas horas de pesquisa, de apresentação, conhecendo sobre o processo daquele cliente e de repente você vai até uma delegacia, você que é um advogado, você avaliou o inquérito daquele cliente e de repente você vai até uma delegacia para conversar com a autoridade policial, seja delegado ou delegado de polícia, para tentar ajudar o seu cliente com um convencimento de que ele
não deve ser justamente punido naquele processo, naquele inquérito, tá bom? Então, aqui nós temos o desenvolvimento. E vamos lá, partindo agora aqui para a conclusão. Na conclusão, lhe sobrou então 10%. 10% é para a conclusão. Robson, como seria isso? Na conclusão, você vai contar aos seus interlocutores que está acabando, tá? E aí você tem que usar algumas palavras-chave para que criem uma nova conexão. Aquele povo que já estava se perdendo, talvez se a palestra for um pouquinho chata e você não está convencendo, o povo esteja meio que já cabisbaixo, um pouco triste. Aí então chega os 10%. É uma forma de você usar algumas palavras para tentar puxar de novo a sua plateia e receber ali aquela cereja do bolo que é a conclusão, tá bom? Então você pode falar, concluindo, encerrando então a minha apresentação, chegando ao final, são expressões básicas que você usa. Concluindo então aqui, vamos colocar o nosso ponto final da apresentação. Chegando ao final então, eu quero compartilhar com vocês uma dica que é exclusiva. Essa última dica que eu irei falar aqui na minha apresentação. Então, esses gatilhos mentais, essas frases de impacto, faz com que você prepare a plateia e todas as vezes é interessante. Quando eu estou em alguma aula, em alguma apresentação, você vai perceber que quando você fala concluindo, chegando ao final, tem algumas pessoas que já pegam o caderno, né? Elas já estão se arrumando porque sabe que está chegando ao final. Tem uns que já se ajeitam assim na cadeira porque sabe que está concluindo. E aquela conclusão é o fechamento. E esse fechamento você pode fechar com uma frase de impacto, você pode fechar com um vídeo e depois dar uma palavra de sucesso a todos. Você pode fechar com, sei lá, uma poesia, algo que deixe marcado a sua passagem ali. Agora entenda, nem tudo na vida do discurso é apenas conteúdo, conteúdo, conteúdo. Porque tem pessoas que acham o seguinte, não, eu tenho 50 minutos de fala. Eu vou falar 49, 59 segundos só de conteúdo. Não é isso. Entenda que é necessário você dividir a sua palavra, o seu discurso, a sua apresentação em introdução, desenvolvimento e conclusão. Faça isso nas próximas palestras, nas próximas apresentações, nas próximas vendas de um produto. Robson, como é que eu aplico isso para uma venda do produto? Chega na casa do cliente, conversa de coisas diferentes sobre o serviço ou o produto que você vai oferecer. Olha um quadro bonito na parede, destaca aquele quadro. Poxa, que quadro bonito! É sua família que está ali naquele quadro? Um aquário que está lá na sala do cliente. Ah, coisa interessante esse aquário. Eu acho muito lindo. Eu tenho um desejo enorme de ter também um aquário como esse. Fala de alguma coisa, de aspectos que são característicos daquele cliente, tá? Toca no assunto da estrutura, conversa de coisas diferentes. Essa é a quebra de resistência, criando uma conexão com o cliente para depois no desenvolvimento você mostrar o conteúdo. O conteúdo é o serviço ou produto que você quer vender. E faz o fechamento da venda dizendo a ele parabéns, sucesso por adquirir esse produto. Tenho certeza que o senhor ficará muito bem com esse produto, com esse serviço e pode contar comigo para o pós-venda, para poder lhe dar todo o apoio, tá bom? Todos os esclarecimentos sobre o produto ou serviço que eu vendi ao senhor agora. Esse é o fechamento para a venda. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Divisão do discurso em introdução, desenvolvimento e conclusão. 15% para a introdução. 75% do tempo que você tem é realmente o conteúdo, o desenvolvimento. E 10%, não esqueça, faça o fechamento na conclusão. Beijo no coração de todos e eu te encontro nas próximas aulas.